assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, cara, quando foi que você despertou, né, digo assim, de maneira autoconsciente para a questão política ou a questão do ativismo? E eu sempre cito a poesia do Bertolt Brecht, do Ignorante Político. Eu sou o Carlisson Galdino. E eu sou o Diógenes Laertes. E temos hoje como convidados Anauac de Paula Gil e Daniel Pimentel. E vamos lá. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era. Oh baby, a gente ainda nem começou. Politicast. Está começando agora. Politicast. Bom, agora a gente vai para a parte mais divertida aqui da conversa, mais interessante, e que tem mais a ver até com a própria proposta do podcast, né? Que são os aspectos mais políticos, sociais, as consequências das redes sociais de hoje. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui, sobre empoderamento. Porque é dito, eu acho que ganhou força esse pensamento, como o Anauac já falou, naquela época da Primavera Árabe, a força que redes sociais têm para a organização de grupos, de revoluções, de protestos. Isso ficou claro que redes sociais têm essa força. Mas será que isso é bom, isso é ruim, a forma como está acontecendo, nas estruturas que a gente usa hoje, Facebook, Twitter, né? Eu acho que eu tenho que discordar. Eu sei que pareço pessimista, mas o empoderamento não é dos usuários. E o empoderamento não é dos usuários porque as ferramentas que estão sendo usadas não permitem esse empoderamento. Se você parar para pensar um pouquinho e você tentar nominar, sejam elas redes sociais de fato ou só ferramentas, nomear as 5 principais, são todas norte-americanas. Se você nomear as 10 maiores, são todas norte-americanas. Talvez você coloque o Uber como 11ª, 12ª opção que não seja americana. E o problema disso é que quando a gente fala em Estados Unidos, a gente fala em completa submissão ao Estado. Por mais absurdo que isso possa soar, os Estados Unidos têm uma política onde as empresas são obrigadas, juridicamente, a se submeter aos critérios dos sistemas de vigilância estatais. Ou seja, traduzindo, eles têm que abrir suas bases de dados completas para organismos de inteligência como a NSA, o FBI e a CIA. Imagina o poder, isso sim é empoderamento. Você ter à sua disposição todo o conteúdo de Microsoft, Oracle, IBM, Google, Facebook, apesar de que são embutidos, mas só para deixar claro, WhatsApp, YouTube, Skype, Apple, todos os iPhones, MacBooks, iPads, etc., do planeta à sua disposição. Então, há quem diga, não, você é um exagerado, é claro que empodera, porque tinha um grupo ali que antes não conseguia fazer e agora conseguiu articular e fazer. Então, tudo bem, é verdade. Quando comparado com este grau de poder em escala planetária, desculpa, não há comparação. E o problema não é a ferramenta. O problema não é a rede social, não é o conceito, mas as ferramentas que estão sendo utilizadas. Foi na Arábia, não foi que aconteceu aquilo de os manifestantes chegarem numa praça e a praça já está ocupada por militares porque o governo ter sido avisado pelos Estados Unidos? Foi lá mesmo, na época da ocupação da Praça Tahrir. Que é só um exemplo dessa situação, né? Que já houve casos de o governo descaradamente utilizar essas informações. Não é uma hipótese que eles tenham acesso. Não. É absolutamente verídico. Não é mais hipotético. Não é algo que talvez eles pudessem fazer. Eles já estão fazendo há muito tempo. O caso do Egito é emblemático porque os relatórios de inteligência entregues pelo governo americano ao ditador, ao Mubarak, Hosni Mubarak, na época, tinha um rodapé onde diziam fonte, a fonte era o Facebook. E não se deixe enganar, o governo norte-americano foi quem botou o Mubarak no poder. Então, eles eram aliados. E continuam sendo, não deixaram de ser, não. O Mubarak não acreditou, a praça foi ocupada,
tá certo? E num ato de desespero, isso é público também, o Mubarak manda cortar a internet do país. Uma tentativa já desesperada, tá certo? De conter comunicação entre os manifestantes. Aí você poderia me contra-argumentar, tá vendo? Aí está a prova. Apesar de todo o monitoramento, não surtiu o efeito esperado e as pessoas se organizaram. Bom, na verdade, foi incompetência do governo Mubarak em usar as ferramentas que estavam à sua disposição, né? E não a competência da ferramenta. Exato. Antes de mais nada, faltou dizer, né, que você fique inteiramente à vontade para discordar de qualquer coisa, não tem problema não, Thaís. Não, eu só peço desculpas antes, né, depois eu discordo, claro. Obrigado. E só reforçando essa posição sua, até o Twitter, que a princípio parece mais inofensivo, já teve polêmicas desse tipo, né? Teve uma época que eles estavam manipulando trend topics para evitar certos temas. Não. O Twitter não tem nada de inofensivo. Nada. O Twitter talvez é a ferramenta mais transparente nesse sentido. O que o Twitter sempre disse nós entregamos tudo para todo mundo. Então, diferente do discurso do Google ou do Face, que te diz, não, nós protegemos seus dados, a gente não entrega nada a ninguém, nós não vendemos a terceiros, quer dizer, te vendendo o gato por lebre, e é por isso, e não por outro motivo, que eu batizei essas redes de redes devasses, que elas não só devassam a tua vida e o teu conteúdo, elas mantêm uma relação devassa contigo, porque ela te apunhala as costas, ela diz que vai te proteger, não te protege. O Twitter é diferente. O Twitter é o seguinte, olha só, eu estou submetido às leis e entrego tudo a todo mundo. E a manipulação de topics faz parte da estratégia comercial deles. Isso está claro, isso não é mito. Né? Eles publicam isso. Nós vamos fazer isso. Por quê? Porque isso atende aos nossos interesses comerciais. Então, se o Twitter merece algum crédito, é por isso. Mas com relação ao que eu estava falando da entrega dos dados, até no próprio Internet Governance Forum, ficou claro que o Google estava trabalhando junto dos governantes do país lá para trabalhar, no caso, do abuso infantil que estava acontecendo lá, que acontece na Índia, que tem altos índices na Índia e tal, pornografia infantil. Aí estava trabalhando junto com o governo justamente para tentar identificar quem eram as pessoas. E outro caso que houve também era que os Estados Unidos as empresas estavam ajudando os Estados Unidos a detectar os terroristas no Oriente Médio. São de uma incompetência para identificar a galera que, vou te contar, né, velho? Não adianta nada. Os caras vêm com o discurso de que temos que acessar tudo e ter acesso a tudo e quebrar todos os processos e proibir encriptação e escambau para poder te proteger, e não adianta nada. Tá aí o ataque na França provando de que não adianta chongas. Tá aí os ataques cotidianos nos Estados Unidos, que virou coisa comum. Foi à universidade, mas não voltou, porque o cara saiu atirando lá, matou 30, tá bom, que bom. No fim das contas, né? É uma postura parecida com a da nossa polícia militar, né? De isso ser só funcionar mais como um discurso. O que eles querem é proteger eles mesmos da população, de controlar tudo. Exatamente. O objetivo é controlar socialmente e não de proteger ninguém. Esse é o ponto. Cair nesse discurso é o que eles querem. Olha, estamos combatendo a pedofilia. Balela! O que combate a pedofilia, o que combate a agressão à mulher, é educação. Não é vigilância. Eles se alimentam desse medo das pessoas, no caso dos ataques terroristas, por exemplo, já para tentar se alimentar disso, aproveita de outros casos práticos, como da pedofilia infantil e tudo mais. Com toda certeza. É exatamente isso. E agora, com esse medo que teve na França e tudo mais, com certeza os governantes vão aumentar ainda mais a fiscalização, a vigilância. E as pessoas usam o medo para que as pessoas cedam. Justamente. Questão de privacidade, eles tentam mostrar algo, tentam provar, através, por exemplo, do terrorismo, como falou, pedofilia entre outros, que eles estão combatendo, só que na verdade o que eles querem é pegar as informações e ter o controle sobre isso, né? Hoje, o próprio usuário é o seu gerente, no caso. Ele pode escolher quem ele quer se relacionar, quem ele não quer se relacionar,
para quem ele quer demonstrar amizade, compartilhar suas fotos. No caso, um novo conceito de amigo. O que vocês acham? Então, essa questão de eliminação do contraditório uma das ferramentas que mais servem como catalisador das redes sociais. A possibilidade de você afastar aquilo que você não gosta e se aproximar demais daquilo que você gosta. É como soltar uma criança dentro de uma loja onde você tenha doces e sorvetes de um lado e feijão e arroz do outro. Basicamente, você sabe o que vai terminar acontecendo. É claro que isso tem implicações enormes na capacidade de argumentação, na análise crítica, inclusive no desenvolvimento das relações interpessoais, porque você quase nunca vai ter acesso, ou quase nunca vai lidar com aquilo que não te agrada. Você pode sempre bloquear, eliminar, quicar, tirar, anular. Por outro lado, esse é um comportamento natural do ser humano, mas também é um comportamento estimulado pela inteligência embutida dentro das redes sociais devassas. Eles estimulam isso. Então, você passa a viver numa miragem, numa ilusão, onde você acha que todo mundo concorda contigo. É tipo uma superficialidade, né? Fica fácil se alienar desse jeito, né? Vocês roubaram as palavras da minha boca. O nome disso é alienação. Alienação. Então, de repente, eu dizer, como assim você não gosta de comer cachorro? Pô, todo mundo que eu conheço gosta de comer cachorro. A gente come cachorro 4 vezes por semana. Inclusive, eu crio 4 chihuahuas para comer. Quer ir lá em casa jantar hoje? Você tá maluco? Como assim você não gosta disso? Todos os meus 10 mil amigos e seguidores adoram isso. A gente, inclusive, está planejando fazer a gente. Vamos matar um esse dia. Esse dia a gente vai matar um na gente, na tora. Vocês dizem, que absurdo. Você está noutra miragem, né, numa outra ilha. Os caras estão lá naquela outra ilha. Eu acho que esse tópico faz uma ponte também com o anterior, né? Com o conceito de empoderamento aplicado nessa situação, que minorias acabam podendo se juntar mais e ganhar mais força desse jeito. Grupos que sofrem historicamente inferiorizações, perseguições. Talvez um exemplo, eu não sei se o quanto tem a ver com isso, mas me parece ter um pouco a ver a cultura nerd ter crescido muito nos últimos anos. O que vocês acham? Vocês veem alguma ligação? É que eu não sei se isso de fato é empoderamento. É claro que se eu pertenço a uma minoria, posso ter contato com outras pessoas que sofrem da mesma incompreensão social, ou econômica, ou religiosa. É claro que isso é interessante. O detalhe é que as ferramentas, eu sempre vou cair no mesmo ponto, as ferramentas privativas que atendem aos interesses, grandes interesses, só vão permitir que essa aglutinação aconteça quando ela atender aos seus interesses. Então, eu sempre digo, não, mas você está maluco? Como assim você não quer que a gente use o Facebook para fazer ativismo? Lá a gente acessa milhões de pessoas ao mesmo tempo. Eu digo, cara, você não atinge essas pessoas. Em primeiro lugar, eles vão filtrar o teu conteúdo para você só chegar a um público limitado. Depois, você só vai chegar a um público que tem alguma coisa a ver com você. Você não convence os teus antagonistas. Você fala para quem já mais ou menos está de acordo ali com o que você está falando. Terceiro, se der um erro no algoritmo, se a tua proposta viralizar, se você conseguir passar por cima de qualquer um desses critérios, você será invariavelmente bloqueado. Sua conta será cortada e você será removido do sistema porque você coloca o sistema em risco. E isso se sobrepõe aos teus direitos civis. Um exemplo que eu gosto muito de usar para deixar isso assim, absolutamente transparente é o direito, ou seja, a luta, o ativismo pelos direitos da mulher, os direitos sociais, os direitos religiosos, os direitos sobre o próprio corpo, o direito à voz. Bom, os movimentos feministas nesse sentido são muitos no Facebook. Tem um deles que é muito interessante, que é a Marcha das Vadias. As mulheres, uma vez por ano, vão às ruas e, em geral, mostram os seios e pintam o corpo com palavras de ordem
para defender o seu posicionamento. Isso é garantido por lei no Brasil. Faz parte da Constituição brasileira, a liberdade de expressão e mostrar o corpo como ferramenta de ação cívica. Da capa de jornal, vamos buscar os jornais mais retrógrados, mais conservadores. Capa de frente de todos os jornais. Da na televisão. Mas as fotos são ou ofuscadas ou as contas que publicam as fotos desse tipo de movimento, desse movimento ou dessa marcha, são sumariamente desligados do Facebook. Ora, que grau de empoderamento é esse? Justamente, um bom ponto. Assim, outra coisa interessante disso é que, assim como redes sociais permitem juntar, desde que os grupos sigam certas regras que a empresa, dona da rede social, estabeleceu, né? Eles também permitem juntar gente que tem ideias malucas, né? Por exemplo, redes de pedofilia, eu não sei se o Facebook é um ambiente propício para isso, mas redes sociais em geral acabam permitindo a junção de pessoas que têm uma visão meio distorcida também do mundo, não só aqueles que sofrem com isso. Eu acredito que a ascensão que a gente tem visto dos grupos de extrema-direita pode ter um pé nisso aí também, nessa mudança cultural que tivemos nos últimos anos com a ascensão das redes sociais. O que acham? É perfeita, cara. Essa avaliação aí é perfeita. O Facebook acaba se tornando também um celeiro e redes sociais em si, para que não que o crescimento, vamos dizer, dessas redes proibidas, por exemplo, como você falou, pedofilia, entre outros, mas até para que se torne uma forma de busca por pessoas que têm esse tipo de interesse. No caso do Facebook, assim como em outros casos, a ferramenta é aquilo que o usuário faz dela, né? Se o usuário está usando aquela ferramenta para aquilo e está procurando aquilo, como outras pessoas podem estar fazendo uso dela de maneira correta, a ferramenta em si está funcionando normal para todos os jeitos. Só que ele não consegue identificar de primeira assim, ou consegue, não sei, o usuário bom e o usuário mau. Exato. O ponto é se eles querem identificar isso, né? Porque eu acredito que eles estão mais preocupados com as questões comerciais do que com essas questões sociais. Justamente. Com certeza, até como eu falei, né? Tipo, se as redes sociais realmente juntassem as pessoas como é a ideia, né? De as pessoas poder se aglutinar ali num determinado interesse. As pessoas, por exemplo, uma coisa legal de rede social é de repente você tem um familiar que mora longe e de repente você consegue conversar ali, independente se você vai querer conversar via e-mail ou rede social. Então, se ela pudesse realmente juntar as pessoas de uma forma social, isso seria bem interessante. Só que as redes sociais se interessam, hoje em dia como o Facebook, entre outras, se interessam principalmente com a parte dos ganhos, com o financeiro, e não com as pessoas em si, com os valores, entre outros, da sua privacidade. As redes sociais hoje vieram um palco de um narcisismo, umas falsas ideologias, que todo mundo fala de tudo, comenta de tudo, mas no fundo não conhece nada ao certo, não tem uma opinião definida, tipo, compartilha uma coisa que outra pessoa compartilhou, aí não sabe direito sobre aquilo, compartilha também aquilo, e por aí vai, vira uma bola de neve. Eu acho um bocado ingênuo, talvez, achar que as redes sociais devassas têm uma preocupação primária com o aspecto comercial. O comércio, as relações comerciais, elas só são benéficas para quem as ganha, obviamente, mas elas só conseguem pender para o lado certo se houver um profundo estudo do comportamento social dos que estão sendo estudados. As redes sociais, elas são ferramentas de coleta e análise estruturada comportamento social em larga escala a serviço do capitalismo norte-americano. As pessoas costumam me argumentar muito de que, cara, você tá maluco. É óbvio que eu não tenho nada de importante, eu não sou ninguém, eu não faço nada que seja relevante. Digo, é ridículo você me incluir num raciocínio como esse. E o que eu sempre tento deixar claro é que o que essas redes querem, o que importa para elas, não é o conteúdo do que você faz, mas é o que você faz. Como você faz, quantas vezes você faz e por que você faz, com quem você faz. E adivinhe, se a gente conseguir entender isso, nós entendemos quem é você. Só que só tem um jeito
disso ser confirmado, que é comparando o estudo de você com o do seu vizinho, da pessoa próxima a você. Então, quando eu analiso a pessoa próxima a você e você, agora essa informação me interessa. E é por isso que a informação de todo mundo interessa. Porque é aí que eu consigo definir se você é uma ameaça, se você é um gerador de opinião, se você se importa com A ou B ou C, se você aceita que eu continue te monitorando ou não. Eu vou dar um exemplo, mais um exemplo, para tentar provar isso que eu estou querendo dizer. Há um ano atrás, aproximadamente um ano e meio atrás, o governo norte-americano voltou a colocar em ação, ou seja, reativou uma força bélica chamada a Quarta Frota. A Quarta Frota é uma força bélica composta por um porta-aviões, 4 submarinos, 6 fragatas. Isso é força de guerra. Uma frota dessa conseguiria destruir uma cidade como Rio de Janeiro em poucas horas. Essa frota está patrulhando o Atlântico Sul, mais especificamente as águas, as 200 milhas brasileiras. Alguém sabia disso? Vocês sabiam disso? Não sabia disso. Não sabia. Não. Saiu na Veja, saiu na Folha de São Paulo, saiu na Isto É, saiu na rede, saiu na mídia. Quarta Frota restabelecida, blá, 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 blá. E ninguém sabe. Ninguém sabia. Ora, por que a Quarta Frota foi restabelecida? Deve ter sido coincidência, porque a Quarta Frota foi restabelecida, voltou a funcionar, imediatamente depois de que a Petrobras tivesse feito o leilão das primeiras concessões de exploração do pré-sal. Aquele leilão no qual não entrou nenhuma empresa norte-americana. Que coincidência. Ora, como os gringos, por mais ousados que sejam, mais megalomaníacos que sejam, decidiram que poderiam colocar uma força bélica de guerra a patrulhar a nossa costa e ninguém se importaria? Então, a guerra civil da Síria está batendo na nossa porta aqui. Ou poderá bater a qualquer momento. Foi essa mesma força bélica que nas eleições do Maduro foram para frente de Caracas ameaçar o Estado de Direito na Venezuela. Não deu ninguém chance. Quem deram os porta-aviões foram os russos. Mandaram 2 porta-aviões para a porta de Caracas, se interpor a Quarta Frota. Esse é o grau de manipulação do qual eu estou falando. E como é que eles sabem? Porque todo dia essas pessoas entregam seu cotidiano. Continuamos vendo o Jornal Nacional, continuamos lendo a Veja, continuamos vendo o horóscopo, continuamos vendo novela. Viva, hoje é dia dos candidatos do BBB. Bom, então ótimo. O que é que a gente pode fazer? Bota a Quarta Frota lá, os caras não vão nem saber de que isso... Eles vão nem tomar conhecimento. Na época do Orkut, as pessoas se gabavam, né, elas gostavam de estampar a quantidade de amigos que eles tinham, quantidade de, como é que chamavam? Era depoimentos, né? 100% sexo. 100% sexo, o que é isso? Não tinha, pô, feito no Orkut, que o cara 100% sexy, se dá quantos por cento amigo, tinha se dá quantos fãs. Sim, marcação, não era de sexo, isso aí eu não tava nem lembrado mais. Bom, as pessoas se gabavam dessas coisas, desse tipo de informação. No Facebook, o status é mostrado por outros valores, que são as curtidas. Acontece que essas curtidas existem denúncias de que não são sempre dadas de forma legítima. E se você pagar por patrocínio, você ganha curtidas automaticamente. Já é um conceito meio tosco você associar valor a alguma coisa pela quantidade de curtidas, mesmo porque é um tipo de avaliação que eles não permitem avaliação negativa, você não tem uma visão de quantas pessoas não gostaram daquilo que você colocou, você só sabe quantas gostaram, e para completar, eles aparentemente fazem esse mercado negro de curtidas debaixo dos panos. Eu acho que isso aí abriu portas para, por exemplo, não sei se já ouviram falar do namoro fake, que o cara poder contratar uma namorada fake no Facebook para fazer inveja a outra ex-namorada do cara, por exemplo. E também foi um jeito, no caso das curtidas, que o Facebook arrumou para monetarizar todo esse processo. Hoje em dia, com o próprio algoritmo dele, quando você paga, você vai ter mais visibilidade na sua publicação, por exemplo. Hoje a agência de social media usa muito isso. Eu confesso que eu não tenho muito o que falar. Eu não vivo as redes sociais, menos dessa forma. Então, curtir ou não curtir,
termina virando uma representação dos iguais. Sei lá, é como bater palma pro teu filho pequeno quando ele faz um teatrinho, né? Fui bem, papai? Claro, foi lindo, curti. E não se espera nada diferente. Não há uma seriedade, não há um propósito. É o efeito de manada em escala enorme. Tem uma expressão pernambucana que é muito legal, que mais ou menos resume isso, que diz assim, que é bater palma para doido dançar. É basicamente isso, entendeu? Bater palma ou não bater palma é doido, ele vai dançar de qualquer jeito. Resume bem. Não ter Facebook gera uma pressão social. Eu tenho ligado para as pessoas dizem, opa, tudo bom? Aí você, cara, tu tem WhatsApp? Deixa eu falar contigo, cara. Vamos falar aqui antes. Não tenho. Puxa vida. Cara, tem e-mail. Bom, tá bom. Você tem 94 anos de idade, deve ser. Como assim? A ferramenta deixa você se comunicar, como é que ela vai contra a tua liberdade? Ora, porque você tá se deixando monitorar. Então, o WhatsApp não vira ferramenta padrão mundial sem querer. O Facebook também não. Não é coincidência que todas elas formem um conjunto considerado pacote básico para qualquer pessoa no planeta. Eu tenho que ter um Gmail, eu tenho que ter um WhatsApp, eu tenho que ter um Face, eu tenho que ter um iPhone, eu tenho que... Pronto. Agora sim eu faço parte do mundo. E não é uma empresa, é um pequeno grupo de empresas. E esse tipo de técnica, ela é uma técnica mercadológica. Se você for a um supermercado na parte de material de limpeza, você provavelmente vai comprar um produto, todos aqueles que estão lá, que pertencem a 4 empresas. Vocês obviamente conhecem a Unilever. Unilever é dona de 400 marcas das mais vendidas, dos produtos mais vendidos. É a estratégia contemporânea do capitalismo, né? Exatamente. Manter catálogo de muitas marcas pequenas. Exatamente. Se você juntar, então, digamos, Nestlé, Unilever, Johnson's, Friboi, acabou. O supermercado é feito dessas marcas, desses fabricantes. E pronto. Basicamente. Então, você entra no supermercado e vê 800 marcas, e o que você consumiu foi de 4 empresas. Aqui acontece algo parecido. Então eles dizem, porque é o WhatsApp, ou porque é Telegram, porque é isso, ou porque é aquilo. Então é Face, ou é Instagram. Cara, quando você junta essas empresas, você olha, são as mesmas empresas. É o mesmo grupo. Inclusive, não sei se vocês percebem, existe um relacionamento mega, ultra, super, surpreendentemente cordial entre essas empresas. O Google nunca fala mal da Microsoft, a Microsoft nunca fala mal do Face. O Face não... Essas empresas vivem em lua de mel o tempo inteiro. E não é. É porque estas empresas servem aos mesmos senhores, têm os mesmos objetivos. São comparsas em uma mesma máfia. Exatamente. Então, a pressão, a dependência, essa é reforçada pela pressão social. Como assim você não tem Face? Como assim você não tem Instagram? Eu perdi o contato com um mega amigo, um cara, eu tenho ele na condição de irmão, e a gente não se fala porque ele se nega a usar as ferramentas livres e eu me nego a usar as ferramentas proprietárias. Simples assim. Eu não acompanho o crescimento do filho dele, ele não acompanha o crescimento do filho. A gente se gosta, a gente sabe que se pegar um telefone, a gente se liga de vez em quando e tal, mas no método de comunicação do final do século XIX, no final do século XX, aquele telefonema de vez em quando. A pressão é grande, né? Vocês já se depararam com a situação de pessoas confundindo Facebook com internet? Com certeza. Principalmente os mais antigos, assim, vamos dizer assim, os pais e tudo mais. E com relação a esse outro tópico de dependência aí, creio que os valores estão invertidos no caso. Essas próprias redes sociais, por si próprias, não tem nada se não fossem os usuários. Porque elas são apenas uma estrutura lá, tá toda a plataforma. Mas os próprios usuários é que fornecem os conteúdos e que fazem com que ela funcione, assim, vamos dizer. Enquanto a pressão, os próprios usuários pressionam os outros a usar. É tipo uma moeda social. Você tá aquilo ali, você pode entrar naquele grupo, você tá naquele meio. Se você não pertence àquilo ali, você tá excluído, vamos dizer assim. Eu acho que um grande erro das pessoas é encarar essas redes sociais devassas, como o Nawak diz, né, como praças. Eles não são praças, são shopping centers, são empresas.
Não são locais comunitários. As pessoas têm um pouco essa visão, como se fosse um canto de convivência, que não tem outras consequências, que podem ficar à vontade. Cara, mas isso é feito na vida real. Os shopping centers são sempre mostrados como se fossem públicos. Talvez shopping center não tenha sido um bom contraponto. Não. O seu exemplo é perfeito. O seu exemplo é perfeito. É que, do ponto de vista comercial, é importante fazer o shopping center parecer público, quando não é. É exatamente isso. Não, é isso que eu estou tentando dizer. É tudo uma estratégia de controle, manipulação e serve ao monitoramento. Por isso que dizem que a ignorância é uma bênção. Quando a gente começa a tentar esses pontos e a pensar mais e mais nisso e aprofundar, a gente percebe o quanto os outros estão alienados e até nós mesmos, em alguns casos, posso falar por menos, não tinha conhecimento que eu pude adquirir agora com essa conversa. A ignorância é uma bênção e me lembrou a uma outra passagem interessante. O encontro de um grupo de esquimós com o padre que foi fazer a catequese. E o padre fez todo o prelúdio, explicou tudo e tal, e falou sobre Deus, sobre o inferno, sobre a salvação, sobre Cristo e tal, fez toda a explicação. E o ancião, no final, chega lá e questiona o padre. Diz, bom, padre, deixa eu ver se eu entendi. Se eu não soubesse, se eu fosse, né, como ignorante, eu não iria pro inferno. E o padre diz, não, você não iria para o inferno se você não sabe, não há imputabilidade. E o esquimó diz, então por que você me contou? Pois é, foi o culpado pela donação dele. Até um segundo atrás eu estava salvo. Para mim o recado que fica é, a internet é uma ferramenta. Ela pode servir a você ou ela pode servir aos grandes interesses. Ela pode servir à sua comunidade ou aos que querem controlá-la. Tem que usar a internet, mas tem que escolher muito bem as ferramentas que faz. Ou você vai terminar favorecendo os que não têm interesse em ajudar o próximo, em socializar, em fazer do mundo um lugar melhor. Ou seja, use e não seja usado. Exatamente. E se serve de recadinho final, lembre-se, se você não paga, o produto é você. Perfeito, cara. Bom, é isso aí. Obrigado a vocês que ouviram. Agradeço a presença do Anauac, que dispôs aí desse tempo para falar com a gente sobre esse assunto relevante, né? Compartilhando um pouco da sua sabedoria. É isso. Seu conhecimento nessa área. Valeu mesmo. Eu queria agradecer a oportunidade, é a primeira vez, né, que a gente faz esse trabalho juntos, com essa conversa. Fiquei muito feliz em estar aqui e pronto para outro. Isso aí. Isso aí. Política faz parte da vida, não se esqueçam e até a próxima. Valeu, pessoal. Você acabou de ouvir Politicast. Acompanhe as novidades em politicast.info. Envie e-mail para contato@politicast.info. E até o próximo episódio.